E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. Esse é a coisa, parece confusa, atrapalhada. Meu filho, minha filha, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bene, boa noite, Bob. Boa noite. Boa noite. Começamos aí com Paisagem da Janela, do Fernando Brant e do Lô Borges, que muita gente pensa que é do Beto Guedes, porque foi ele que gravou primeiro, mas não. Desses outros dois, mas era tudo amigo, né? Da janela lateral do quarto dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade, velho sinal, mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou Paisagem da Janela? Flagra, queridos do estúdio, alguém que parece que está observando as coisas acontecerem, né? Sim. Uhum. Tá ali, a história está acontecendo, né? Tem um livro sensacional, chama Noites Revolucionárias. Restif de la Bretonne, também chamado Espectador Noturno, que é aquele que vê a Revolução Francesa acontecer, vale bem, mas não vê pela ótica dos grandes homens fazendo coisas, dos heróis, vê pela ótica da rua, pela ótica do povo, né? O Sérgio Paulo Ranet, embaixador, que deu nome à Lei Rouanet, que era um grande intelectual, tinha esse livro como uma de suas referências. Ele é maravilhoso, tem aqui, é um texto espetacular, né? Que é a história sendo vivida, a história sendo experimentada. Restif de la Bretonne, que aliás tem uma história muito interessante, era um adversário intelectual do Marquês de Sade, vejam vocês. Olha, dava para ficar falando horas sobre isso, mas nós temos outras coisas para falar. Mas é bom saber que a vida é mais profunda do que tudo que tem aí e tal. E é preciso se aprofundar nas coisas, saber as coisas. Inclusive nessa profissão que a gente tem aqui, né? Que essa profissão é difícil. Sim. Pode achar, tem gente que deve achar que é fácil. Achar que é fácil. Pega o microfone, e eu brinco assim, pega o microfone e vai perseguindo uma ideia, seja ela qual for. A ideia está lá na frente, ele vai atrás. Que nem aquele negócio do cavalo atrás, do burro atrás da cenoura. Entende? Como não sabe o que pensa, vai descobrindo no curso. Enquanto vai falando, vai pensando e geralmente não chega a lugar nenhum. Quer dizer, quando termina a prédica, você não sabe de onde começou, onde terminou, onde foi parar. E nem porque está falando também. Está falando porque tem a oportunidade de falar, então fala. Fala o que dá na telha. Podem não gostar das coisas que eu digo, mas não venham me dizer que eu não estudo para falar. E quando eu digo isso não é, eu não passei uma impressão ideológica. Tampouco perguntei a quem a minha avaliação atende. Quem é que vai gostar dela e quem não vai. Como eu costumo dizer, já perdi muito emprego por isso. É bom? Não é bom. O Papo Furu é bom? Não é bom. Não, lógico que não. Não. Agora, é muito bom, sim, ter a certeza de que você falou o que tinha de ser falado. Porque aí você responde... não, eu não tenho nenhuma ilusão de posteridade, mas pelo menos tenho o conforto de poder olhar para as minhas filhas, de poder olhar para minha mulher e de falar, esse cara com quem você decidiu viver e o papai
busca fazer a coisa certa e não entrar em joguetes de poder, porque eu não entro. Daí esse negócio, batia no PT, agora bate no Bolsonaro, pois é. Eu sei, tem gente que elogiava todos, sempre. Mas eu venho com um princípio, eu venho com fundamento. Por que eu estou falando isso agora, nesse momento? Porque quando os Fábios, o Faria e o Van Garten, vieram com aquela cascata, com aquela mentira de que havia um complô, porque, atenção, inicialmente vieram com a ideia de complô das rádios para favorecer Lula, anunciando que tinham uma grande denúncia, uma coisa muito grave que eles tinham que anunciar, que era assim, olha, esse elemento que pode mudar tudo. Na eleição, eu fui ver o que era. Eu vou contar o que eu fiz. Eu não chamei aquilo de farsa só porque eu não gosto da atuação dos Fábios. Ou porque os Fábios fazem campanha para o Bolsonaro. Eu primeiro fui perguntar se era tarefa do TSE acompanhar cada uma das mais de 5.000 rádios. Vocês imaginem o tamanho que deveria ter o TSE? Valio Bene, questão de lógica elementar. Que tamanho teria de ter o TSE para monitorar 5.000 rádios? Sim. Valio Bene? Bob Furruia? Muito maior. É um funcionário por rádio para ficar lá? Não, vamos criar o algoritmo que a tal da empresa teria criado, a Audience com Y, Valio Bene, que é uma audience diferente. Na própria língua inglesa não reconhece, mas sabe como é? Não sei se tentaram adjetivar um substantivo, não entendi o que eles tentaram fazer, mas de qualquer modo é Audience. Depois você viu, não, o algoritmo também era uma porcaria, não pegava nada. Mas foi lá. Eu tenho aqui o tweet do Fábio Faria. Convidamos jornalistas de todos os veículos de mídia para acompanhar a exposição de um fato grave na frente do Palácio da Alvorada, logo mais às 19h30. E já tinha entregado uma petição. Tinha entregado ou tinha entregue, tio Rei? Vamos para a gramática. Tinha entregado com o verbo ter, tá? Momento o verbo ser é entregue. Cultural. Tem dois particípios aí. Já tinha entregado uma petição. Eu vim aqui de cara, disse a petição é enlouquecida, todo horário eleitoral, o tempo inteiro das inserções ao longo do segundo turno serão 9 horas e 35 minutos. Como é que eles estão falando que o Lula teve 100 horas a mais no Nordeste? Que conta louca é essa? Eu lembro que até chamei a atenção de vocês, falei, meninos, é como se todo mundo tivesse exposto a todas as rádios ao mesmo tempo. Uma conta insana, já insana. É vergonhoso você apresentar uma petição como essa. Não é? E aí quem fez o negócio? É uma empresa que faz levantamento de anúncios, lá ver se os anúncios da Havan estão sendo ou não veiculados. Com que critério, com que expertise? Nenhum, nada. Então, de cara, denunciei que era uma tentativa, mais uma vez, de golpear a eleição. Porque vinha com um pedido, tira todas as inserções do Lula agora e só deixa do Bolsonaro. E aí, quando você falou, mas me traz a prova aqui, vocês disseram que fizeram monitoramento de 8 rádios. Monitoraram 8. E aí tentaram uma regra de 3, basicamente, para depois tirar a conclusão de sobre 5.000. Tinha o pecado original, não é tarefa do TSE verificar isso é tarefa dos partidos. Quem entrega o troço para as rádios é o partido. É ele que tem que verificar. Aí você viu que a rádio de uma bolsonarista, aquela mulher que não gosta de mim, da JM Online...
Né? Olha como, tia, olha como eu sou fofo. Ei, ô Bolsolinda, eu sou bacana. Eu sou gente boa. Como diz meu avô, bicharedo, papo firme. Entendeu? Eles não entregaram. Não entregaram. Evidentemente, quando você faz isso, você está denunciando uma fraude, e quando você denuncia uma fraude, você quer consequência. O TSE recusou, porque não tinha prova nenhuma, era mentira. E agora, o Fábio Faria vem a público para dizer que está profundamente arrependido da entrevista que ele deu. Ô Fábio Faria, por que você não escutou o que eu falei? Não você precisa. Obviamente não precisa. Você é sábio, você é rico, você é poderoso. Gente assim não costuma ouvir ninguém. Nem é verdade. Infelizmente. Há os que ouvem e ficam verdadeiramente grandes. Mas há os que acham que poder, dinheiro, influência substituem a verdade. Agora ele diz estar profundamente arrependido. A falha era do partido, que percebeu o problema tardiamente e não do tribunal. É mesmo, Fábio? Por que você não disse isso lá na hora, junto com o outro Fábio? Eu até comentei aqui de manhã nessa rádio que gente que faz o que vocês fizeram não teme pela reputação. Acha que o futuro está garantido. Não depende de reputação. Como havia pouco tempo para o TSE fazer uma investigação mais aprofundada, eu iniciei um diálogo com o tribunal. Você iniciou o diálogo com o tribunal chamando uma entrevista coletiva na porta do Palácio à noite, com ar grave. E fiquei imediatamente contra essa história de adiamento das eleições. É mesmo, senhor? Fui o primeiro a repudiar. Opa! E me arrependi profundamente de ter participado daquela entrevista coletiva. Que idade você tem? Vê pra mim que idade tem aí o Fábio Faria, por favor. Vejo, um segundinho. Eu vou até esperar aqui, Fábio. Rapidinho, só pra gente ver. 45 anos. O que, Fábio? Você se arrependeu profundamente de uma coisa dessa gravidade aos 45 anos? Se você tivesse 30 menos de idade, talvez eu compreendesse. Aos 45 eu chego à conclusão de que você precisa de 30 a mais de reflexão. Até para quem foi já um lulista radical como você, como seu pai. Não é mesmo? Posando ao lado da Dilma na eleição de 2014, que garantiu a eleição do seu pai, aliás, no Rio Grande do Norte. Aos 45 anos você está profundamente arrependido? Não tenho nada contra o arrependimento. Mas não pode virar uma balda, viu, Fábio? Até porque não é a primeira vez que você se arrepende. Não pode virar um vício. O arrependimento, quando é vício, não é arrependimento. É uma tentativa de manipulação do outro. E burro você não é. Já tivemos, acho, 2 conversas cordiais. Burro você não é. Você é até muito esperto. Não é mesmo? E aí... E olha, rapaz. Olha, ministro. Desculpa chamar de rapaz. Vou chamar de ministro. Ministro de Estado, né? Ministro de Estado tem que ter compostura. A rádio do seu pai está na lista. Seu pai eleito pelo PL, ex-lulista, ex-dilmista como você, agora eleito pelo PL, dono de rádio, a sua rádio estaria na lista daquelas que teriam sabotado Bolsonaro.
Que nem a dona lá da JM Online, a Bolsolinda, que não gosta do tio Rei e que não me pediu desculpa ainda. E até agora não me chegou, ela não me mandou que trecho da rádio eu falei mal dela. Tia, eu nunca esqueço de uma coisa, tá? Eu sou que nem o Pequeno Príncipe, jamais esqueço de uma questão. Viu? Tô aguardando. Ou pedido de desculpa ou áudio. Mas vamos voltar. A rádio do seu pai participou da sabotagem. E aí sabe o que ele respondeu? O que é... Olha, Fábio. Você sabe que foi a parte da sua resposta que mais me causou engulho. Confrontado com o fato de que a rádio da família dele está na lista suposta de... Aí ele disse, é do meu pai, mas quem cuida é um cara que é do PSB. Vocês entenderam o que ele tentou fazer? Ele tentou manter a suspeição no ar. Ao se dizer arrependido, tentou manter a suspeição no ar. E aí, gente como eu, não sozinho, e outros, viram alvos, porque diz assim, tá vendo? Aí já está dizendo que é mentira. Não, de cara eu disse que tinha cheiro de fraude, porque se pedia ao TSE que o TSE fizesse alguma coisa que não é da sua competência. Se imaginava uma coisa impossível, que era ver um complô de 5.000 rádios. Se tirava a conclusão de que teriam faltado 1.000 e não sei quantas, 1.400 disserções, aí, tem um número preciso aí, que faltado não, que o Lula teria tido a mais no Nordeste, sem dizer como tinham chegado àquela contabilidade. A empresa que fez aquilo não tinha especialidade em fazer aquilo. Depois disse, é algoritmo. De cara eu levantei, lembrei ontem aqui, até liguei pro Vale Bene. Falei, Vale Bene, transmissão por internet e de rádio tem horário gratuito? Não, Rei, não tem. Então como é que fizeram? Aí eu que lido com lógica, eu que lido com informação, eu que lido com técnica, dou a cara ao tapa e digo, isso tem cheiro de armação? E claro, passo por inimigo do bolsonarismo. Não, eu não gosto mesmo. Não é segredo para ninguém. Mas eu não fraudo informação. Eu não sou picareta. Pega qualquer coisa que eu tenha dito aqui que fique com cheiro de campanha, que recorra à mentira. O que for. Claro, pode-se judicializar o que quiser, mas essas pessoas não são tontas porque sabem que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu conheço a lei que orienta o Brasil e o meu trabalho. Uma vergonha. Um despropósito. Tentativa de ganhar no tapetão. Dando pretexto para Bolsonaro, caso perca, recorrer da decisão, das urnas. Criar confusão, criar o Capitólio Tupiniquim, é isso. E agora vem se dizer arrependido. Sabe por quê, Fábio? E você sabe muito bem disso. Você sabe que, inclusive, você sabe que tentar sabotar resultado de eleição, etc., é crime. Isso estava na Lei de Segurança Nacional e foi parar no artigo 359 do Código Penal. Veja lá. A depender do que aconteça, e você já está vendo que seus parceiros topam qualquer coisa, a depender do que aconteça, inclusive movido por essa suposta conspiração, você vira uma personagem, né? Está arrependido? Se obrigação não é do TSE, se obrigação é do partido, até o pedido original que você disse que estava fazendo era descabido. Ou agora você pede reparação a quem não é culpado em razão de um determinado acontecimento? Ainda que tivesse acontecido, e não aconteceu,
Ainda que tivesse acontecido, o que o Lula teria com isso? O que a campanha do Lula teria com isso? Não, vocês estavam partindo do princípio de que havia, e o Bolsonaro vocalizou isso em seguida. Isso é coisa do PT com 1000 e tantas rádios do Nordeste? A conta das senhoras. E eu vi alguns medalhões. Assim, precisamos ver. Precisamos ver o quê? Precisamos ver o quê? Bob Furuia, hoje uma girafa matou 10 bolsonaristas na Paulista. Não precisa ver, não. Não, precisa ver. Não. Precisa ver. Como eu vou falar que não? Há girafas na Paulista? Não. Hein? E o hipopótamo comunista que pegou, comeu, engoliu, mordeu 10 pessoas com a camiseta verde e amarela ali na Brigadeiro Luiz Antônio? Precisamos ver. Não. Essa profissão precisa de informação, precisa de técnica, precisa de lei, precisa de senso de ridículo. Tá aí. Ah, sim, e o tal servidor, aquele do TSE, disse, não, eu não falei exatamente que tinha, eu só observei que haveria irregularidade, precisa ver. Tentou recuar, ele está tentando se livrar, qualquer advogado sabe que ele está tentando se livrar da parte criminal. Da parte criminal. Agora, continua a falar bobagem, porque ele estava pedindo que o TSE fizesse o que não era tarefa do TSE. É aquele que, há 22 anos, fez o Correio dar uma manchete errada e depois ele admitiu que ele não tinha ouvido ninguém, que ele não tinha prova nenhuma, que ele falou que tinha ouvido, acabou. E obrigou o Correio a fazer uma manchete sobre o seu erro. 22 anos ele volta à cena e agora, 3 dias depois da patuscada, ele diz, não era bem aquilo também. Eu vou perguntar de novo, já não bastam todas as ilegalidades que vocês cometeram para voltar a ser competitivos? Aí, tá vendo? Você está fazendo campanha contra o Bolsonaro. Não. Eu estou dizendo que a PEC do ICMS é ilegal, porque fere o Pacto Federativo, e eu estou dizendo que a PEC dos benefícios também é ilegal, porque fere a lei eleitoral. Além de ferir a lei de responsabilidade fiscal. Algum juiz diria que eu estou fazendo campanha? É preciso ter seriedade nessa profissão, em qualquer uma, né? Mas essa que lida com o público em particular. Tá aí. Fábio Faria. Ops, desculpa. Eu não sabia que iam pedir o adiamento das eleições. Ah, não? O querido Fábio Faria, você não conhece os seus novos parceiros de jornada? Hein? E pensar que quando você aderiu ao bolsonarismo, que foi uma adesão um pouco tardia, se dizia que você iria para ser assim uma espécie do bolsonarismo que conversa, que negocia, de bolsonarismo soft. Você sabe que eu nunca acreditei nisso, né? Nunca acreditei. Como eu costumo dizer, não existe um bolsonarismo vegetariano. Ele é necessariamente carnívoro.
Aliás, o Bolsonaro, outro dia, se referindo ao PT, disse que não se muda a dieta do lobo. O senhor tem razão. Toda a razão. Não é? Tanto é que aquela história do lobo comer os porquinhos, pobre furou Evalio Bene, era o lobo. Né? A questão é só o porquinho não dá mole. Né? Deu mole, o lobo é lobo. Só que com os homens, né, nós controlamos a natureza pelo conhecimento, pela ciência, pela civilização, pelas leis. E há aqueles que dizem, tem que ser na porrada, tem que ser com o Estado Leviatã. Não, eu não acho. Tem que ser com a democracia. Tem que ser com a democracia. Quando se faz uma denúncia como essa, seu Fábio, de que o senhor se arrepende, o senhor está colocando em risco a democracia. E se coloca como corresponsável pelo que vem acontecer. A partir de uma fraude que o senhor sabe que não aconteceu. E tenha a hombridade de vir a público para tirar a suspeição do funcionário da sua família. Isso é detestável. Isso é detestável. E covarde também. Sabe por quê? Porque é o grande tentando engolir o pequeno. Viu? Recomendo, Fábio. Você tem 45 anos ainda e já? Lê o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Para saber a diferença entre o tubarão e os peixes. Quando um único tubarão pode comer muitos peixes. Mas os peixes, nem em conjunto, os pequenos peixes conseguem comer o tubarão. Tenha mais respeito, inclusive, pelo seu funcionário. Pelo funcionário da sua família. Ah. E parece que a democracia era mais segura quando você e o Fábio Van Garten eram inimigos, né? Amigos apresentaram essa patuscada. E quem na imprensa ousa de cara dizer que se está diante de uma falcatrua, fica com cara de suspeito. É claro, né? O Reinaldo é petista, ele vai falar isso mesmo. Petista, não vou falar aqui o que me ocorreu. Eu gosto de fatos. E opino sobre fatos. E só para encerrar esse bloco, Fábio Van Garten no Twitter. Restabelecendo a verdade, a campanha do presidente Bolsonaro jamais cogitou pedir adiamento da eleição. O Eduardo Bolsonaro a gente viu. Tudo o que fizemos foi denunciar um gravíssimo prejuízo à nossa campanha, que não está aprovada, Fábio, você sabe, e solicitar a reposição das inserções que nos foram tiradas, injustamente tiradas por quem, como o ministro Farias disse. O ministro Faria disse, meu caro, as coisas têm consequência. Né? Como dizia Marco Maciel, que já morreu, parodiando, na verdade, o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Né? Vamos ver que consequências virão depois e quais serão as consequências depois das consequências.